Queria agradecer a presença de todo mundo, né, que se inscreveu e está aqui para participar, né, do Sol Lab. É a nossa primeira edição. A gente está fazendo um ciclo de oficinas, né, de diversos departamentos e chegou o momento de falar de roteiro, né, o ciclo de roteiro aqui. Isso aqui são os temas que a gente vai falar hoje, né, a gente vai definir o roteiro, a gente vai entrar em definições do código dramático, que a gente vai já falar o que é, e vai terminar construindo a premissa, né. O roteiro, a gente fala roteiro, né, roteiro audiovisual, e para a gente pensar um pouco na palavra antes, a gente fala roteiro com um roteiro de viagem, enfim, sempre vai ser um percurso, né, é uma programação que vai ser seguida para você chegar de um ponto até o outro, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é esses dois aspectos, né, do roteiro. Primeiro, ele vai ter que ter um apelo, né, para ser lido, uma boa história, e uma boa história é uma coisa muito aberta, né, assim, não necessariamente fechada, e uma história bem contada dentro dos parâmetros que a gente vai colocar aqui. E o segundo, né, e os dois são de igual importância, que é de servir plenamente as necessidades da equipe de produção. Ou seja, ele tem que ter um nível base, assim, de clareza e de objetividade, e tem várias regras, né, do que vai definir um bom roteiro, né, e a gente vai entrar nelas já já. O que é um roteiro, né, afinal, que a gente falou, né, que vai levar ideias até uma realização completa, né? Ele é uma ferramenta que vai ajudar todos os departamentos de uma produção audiovisual, ele vai guiar todas as ações e ele vai realmente servir para uma função específica. Então, ele tem uma forma, né, a ser definida. Uma das coisas que a gente mais tem que pensar antes de entrar no desenvolvimento de roteiro, e da escrita mesmo, né, é que a escrita ela é muito específica. A forma como a gente vai descrever cenas, ela é de certa forma reduzida, assim, em relação a uma escrita ficcional, né, como a gente vê em livros, em romances e novelas, que a gente pode desenvolver, né, altas figuras de linguagem, e no roteiro a gente tem que focar mais em forma e estrutura. A gente deve evitar escritas muito rebuscadas. Ele é, de certa forma, um exercício de simplicidade. A matéria-prima do roteiro é a visualidade, né? A visualidade e o sonoro, né? A gente vai sempre trabalhar com esses dois elementos para contar uma história e não outras ferramentas, né, que estão disponíveis em outras formas, né? Outras formas artísticas, como o romance, o teatro também tem outras ferramentas que o cinema não tem, mas o cinema também tem, né? Outros específicos, outras potencialidades. A gente vai, então, pegar personagens e tribulações que vão afligir essa pessoa, e aí surge uma vontade, uma movimentação interna, né, de realizar algo, de fazer algo a respeito, como eu descrevi aqui. Para isso, a gente entra em definições de drama, né, definições de o que é uma construção dramática. Quando a gente vai tratar, né, de uma história que a gente quer dar um cunho dramático, a gente vai sempre imprimir, né, nós mesmos, o que a gente pensa, né, a respeito da vida, do mundo, enfim, toda a nossa carga interna, ela transborda, assim, né, por dizer, nas coisas que a gente constrói. A gente precisa seguir algumas coisas, né? A gente vai ter sempre um personagem, um mínimo, assim, de um personagem, né, que ele vai viver por algo e um tempo determinado, ou seja, a gente tem um tempo no qual a história acontece, né? A partir disso, a gente precisa já articular alguns elementos. Tem esse tripé, né? O triângulo que eu coloquei aqui de desejo, necessidade e conflito. Isso são dinâmicas dos personagens, né, que vão mover a história. A gente sempre, de certa forma, tem que localizar o desejo dos personagens, seja ele simples ou seja ele complexo, para que a gente consiga contar essa história e entender qual é o conflito que vai fazer oposição a esse desejo. A necessidade, ela já perpassa ela está diretamente ligada com o que eu falei agora, que é a visão de mundo, né, a compreensão de mundo que cada autor vai trazer ao seu trabalho. A necessidade é justamente aquilo que está oculto do personagem, né? O desejo é o que o move, a necessidade é aquilo que está oculto, mas que vai lhe aproximar de uma vida melhor. E o conflito é tudo que vai se opor, né, à realização do desejo e essa percepção da sua própria necessidade. Aí o último passo é justamente essa transformação, que é crise e mudança. A transformação tem muito esse conceito do arco de personagem, né, o arco dramático, e ele é justamente o último ponto, né, o momento em que todos os eventos do filme culminam nessa transformação, né, uma mudança. O conflito,
que é o centro, né, do drama. Tipo assim, vamos dizer que um personagem tem um desejo, mas não tem nenhum conflito. Tipo, ele vai e consegue exatamente o que quer. E aí, se aprende ou não, enfim, fica tudo muito finalizado, entende? Então, se não tiver um conflito, se não tiver algo, né, que se interponha entre essa realização de desejo ou até uma percepção de necessidade, a gente não tem o miolo do filme, né? A gente tem talvez um começo e um fim, mas se a gente não delimita os conflitos, a gente não tem como escalar essa história, sabe? Tipo, de colocar as coisas em sequência para que haja uma progressão, entende? De uma forma bem simples, a gente pode dividir inicialmente esses conflitos em dois níveis, né? Um externo, que é uma oposição direta do mundo externo ao personagem e o seu desejo. Aí a gente passa por uma camada internalizada, né? Uma camada interna de conflito, que aí ela já vai passar por uma examinação do personagem, né? Um desenvolvimento do personagem e entender qual é a falha, né? Que coloca o nosso personagem num estado de existência no mundo que pela nossa visão, né, precisa de uma reordenação, precisa de, ou ele é de certa forma ingênuo, ou ele vive com preceitos errados. A gente entende isso como uma falha que, né, promove um desejo e vai levar essa coisa adiante. A gente pode minimizar o conflito interno, a gente pode ter mais filmes que são focados mais em conflitos externos, geralmente em filmes de gênero a gente consegue observar isso. E o interno, mas o interno é justamente essa camada de profundidade, de ambivalência humana, assim, sabe? Por isso ele acaba sendo um pouco mais complexo de desenvolver, assim, dentro de um roteiro. E a gente entra um pouco mais nele, assim, justamente para a gente entender esse desencontro. Eu chamo aqui de o conflito interno é sempre baseado no desencontro entre o desejo e a necessidade, ou seja, a necessidade é aquilo que escapa à consciência da personagem, mas que pode lhe proporcionar uma vida mais plena, de acordo com o conceito, né, de quem está escrevendo, desenvolvendo a história. Essa estrutura, mesmo que a gente fale nesses termos, a revelação, ela não necessariamente vai ser uma jornada positiva, né? Ela pode ser uma jornada de derrocada, ela pode ser uma espiral, a pessoa comete os mesmos erros sem nunca perceber o que lhe acontece, o que ele mantém, né, nesse ciclo vicioso. A revelação, a gente vai falar isso mais adiante, ela pode ser reservada não necessariamente à pessoa, ao personagem, né? Às vezes a gente que assiste, chega um momento do filme que rola esse momento, a revelação, esse momento final, né? Acho que a gente entende meio que a história, de certa forma. O personagem, então, ele vai ter algo que ele precisa aprender, de acordo com o nosso julgamento, né? Uma forma que vai lhe aproximar de uma vida mais plena, e o desejo que nasce a partir da não percepção disso, né? De adotar ideais que vão fazer com que a gente queira algo, ou até vá piorando o comportamento do personagem, conforme ele se move em direção a esse desejo. Dentro dessa dinâmica, a gente pode pensar no personagem enquanto o mal que ele faz para si mesmo e o mal que ele faz àqueles ao seu redor, né? Um dos autores que eu usei para basear esse curso, o John Truby, ele divide, eu achei muito interessante, em necessidade psicológica e necessidade moral. A necessidade psicológica, justamente como a pessoa se afasta, né, ao não perceber sua necessidade, se afasta de sua versão plena, né, sua versão transformada, entre aspas. E as suas ações vão afetar a si mesmo negativamente, assim, de uma forma principal. E a necessidade moral, ela já vai e pega e vira pro externo, né? A pessoa, convivendo, né, esse estado de vida, ele acaba jogando, né, nos outros suas frustrações e tudo mais, e afeta negativamente as pessoas que o cercam. E aí tem essa citação muito que eu acho muito boa, assim, da gente ficar pensando, do Sid Field. Sem conflito não há drama, sem necessidade não há personagem, e sem personagem não há ação. Então, a gente sempre tem que pensar o nosso personagem inserido, né, em algo. Há uma necessidade que está diretamente ligada à nossa forma de compreender o mundo. Isso vai gerar um conflito, né? Então, a gente sempre está colocando, né, essas peças de acordo com as nossas formas próprias, né, de entender o mundo e, enfim, a contação de histórias, né? Iniciando esse movimento, né, de escrita,
pode parecer uma coisa muito óbvia de se falar, só que o mais importante para início, assim mesmo, né? Tipo, se conhecer, assim, sabe? Enfim, o Werner Herzog, ele diz que uma das melhores formas de escrever roteiro é estudar qualquer outra coisa que não seja roteiro ou cinema, assim, né? Conhecer, enfim, outras habilidades, outros estudos, filosofia, tudo isso te expande, assim, né? Para que você consiga carregar essas ideias e voltar, né? Para uma autocompreensão, né? Uma avaliação de si mesmo e de como que você se relaciona com aquela ideia, né? Eu tenho uma cara de autoajuda, assim, mas é porque a gente sempre tem que, de certa forma, centralizar naquilo que é importante para a gente, porque isso vai comunicar, né? Isso é o que vai, esse específico, esse localizado, assim, é o que vai universalizar o que você vai fazer, assim, sabe? O que abre, onde você encontra a verdade, né? Que tu vais conseguir contar uma história que se abre, assim, para as pessoas, né? Então, a partir desse momento, a gente tem que entender algumas coisas, né? Tem que localizar algumas coisas dessa ideia que a gente tem. Quem que é a personagem que a gente imagina, né? E quais serão os conflitos que ela irá encarar? Quando a gente pega esses elementos, né? Personagem mais o conflito, a gente consegue encontrar a premissa, né? É tal pessoa vai fazer algo que entra em conflito de tal forma e a gente tem uma breve descrição da nossa história para começar, assim, né? Só que para a gente pensar a história, ter um ponto de partida um pouco mais sólido, a gente precisa pensar a história como uma unidade, né? Uma unidade de narrativa, né? Uma unidade, tipo assim, uma história com começo, meio e fim, e uma unidade temática também, né? A forma como a gente pensa essa história e como que essa história vai ecoar, né, nas pessoas que assistam, né? Que eu coloco aqui como pensar o final da história já desde esse ponto, entende? Para a gente pensar esse desenvolvimento, assim, principalmente essa estrutura um pouco mais clássica, assim, sabe, de construção de personagem, conflito, drama, transformação, tudo isso a gente precisa, de certa forma, amarrar já ali no começo, para a gente ter uma base, né, um fundamento forte para a gente conseguir seguir para as próximas etapas. E é justamente isso que eu chamo de fortalecer a premissa da sua história, né, com o tema. O tema ele justamente vai ser aquilo que, vamos pensar a história como uma superfície, né? E o tema ele corre por baixo, assim, né? Ele vai unir todos os eventos de uma certa maneira que refletem, né? E dão à obra toda uma noção de unidade. O tema vai ser justamente a forma, né, de ver, a forma de pensar, a forma de ser, né, que o autor roteirista vai estar desenvolvendo ali na história dele. A necessidade, né, ela, quando a gente pensa nessa forma de pensar uma história, ela vai estar justamente ligada, vai ter uma conexão direta com o autor roteirista, né? Então, tema e necessidade, eles estão totalmente ligados. Quando a gente pensa a história completa, a gente consegue pensar o que que ela vai comunicar, assim, sabe? Tipo, quando a pessoa termina de assistir o filme, ela tem todas as coisas, né, que você colocou ali. E aí ela vai pensar na história com todas as peças e muito pensando no final também, né, que é a última coisa que fica, né, é a última coisa que geralmente muitas pessoas avaliam um filme se gostam ou não do final, né. Essas coisas vão todas se estruturar dentro dessas coisas mais importantes, né, que são os nossos personagens. Então, a forma como a gente vai pensar personagens é inerentemente junto dessa perspectiva de estrutura. O movimento da história sempre é a partir do desejo da personagem, né? Esse desejo, ele vai encontrar uma oposição que vai se dar nos dois níveis de conflito, né? Pode ser só um externo, mas geralmente a gente trabalha com esses dois níveis, né? O externo e o interno, como eu falei ontem.
a necessidade, ela vai ser justamente esse ponto principal do que o personagem, o que ele falta, né? O que ele falta perceber, o que ele falta realmente encontrar em si para se aproximar da sua versão mais plena, né? Ou alinhando-se a uma visão de mundo que a gente, enquanto autor, né, vai trazer para a história. E voltando aqui para essa ideia de compreender o final, né, de como essa revelação, de como, para onde nossa história vai, ela vai nos ajudar agora nesse momento, é que a revelação dramática, sendo tipo, o último momento da história, da sua progressão dramática, ela vai servir justamente como a âncora final que vai nos dar, por contraste, né, por contraposição, assim, onde a nossa jornada deve partir. Quando a gente chega nesse fim, a gente dissipa o desejo, né? O desejo ele vai encontrar um termo, seja pela sua realização, seja pela impossibilidade de conseguir buscando ele, ou pela forma, como a gente fala, né, da transformação. A pessoa meio que compreende que aquela busca está levando a caminhos para se afastar de sua forma mais plena, entre aspas, ideal, né, conforme a gente aplica esses valores na nossa história. Esse desejo, da feita que ele encerra, né, que ele encontra, como eu falei, uma impossibilidade de seguir, ou o seu termo, né, quando ele finaliza, nossa história chegou ao fim, basicamente. O desejo, ele é essa forma de movimentar a história de uma maneira natural, né, que os nossos personagens guiam a história. Então, entendendo qual é esse momento, esse, esse desfecho, que geralmente vai refletir, né, o nosso tema de uma forma muito profunda. Geralmente o final é o que recontextualiza, né, todo o filme, tudo que a gente assistiu e dá um novo significado, né? A gente vai entendendo como que a gente vai até voltar novamente para as questões de desejo e necessidade dos nossos personagens. Lógico que isso pede, tipo assim, uma progressão cadenciada em que a gente acredite, né, tudo isso que acontece. E quando a gente entende o que vai acontecer com esse personagem, quando a gente tem esse final, né, esse momento da revelação, ele permite que a gente volte e organize tudo para que ele se afaste o máximo possível, entendeu? Para que o nosso percurso ao percorrer a história seja mais variado, seja mais carregado de mudanças pessoais do nosso personagem principal. Pensando nessas questões de tema, novamente, a gente sempre tem que organizar ele em noções de drama, né? Então, a gente sempre vai estar lidando com as ações dos personagens. Sempre é isso que vai dar-las personalidade, é isso que vai mover a nossa história. Então, tipo, a gente sempre tem que pensar nossos personagens em níveis de ação, né? Dentro da interioridade deles, mas isso vai ser revelado nesse movimento de ação. Tem um jogo interno e essa manifestação através do que elas fazem. Então é por isso que quando a gente pensa personagens, eles vão emanar do tema. Eles são as manifestações daquilo que a gente está trabalhando dentro da história, né? A gente geralmente pensa, né, nossas primeiras ideias, premissas, a gente consegue meio que delinear o personagem principal de uma forma meio clara, né? A gente tem uma ideia de quem que vai estar levando essa história, o seu desejo principal. Isso tudo, às vezes, se apresenta de uma forma direta, assim, e às vezes o nosso desejo é contar a história de uma pessoa, e isso já centraliza ela enquanto personagem principal, né? Só que os outros personagens, o quadro inteiro de personagens todos, tem que ser pensado, assim, dentro dessa perspectiva que a gente está construindo aqui, dentro dessa unidade temática também. As suas ações, os desejos que eles vão carregar, os valores que eles vão carregar, eles são a história, né? Eles não são parte da história, eles são a história. Eles vão mover, eles vão estar num jogo com o nosso personagem principal ou personagens principais. E essas articulações são a história, né? Vão surgir através de variações do nosso tema. A gente pensa o tema, né? A gente desenrola ele, destrincha ele internamente e vai entendendo quais variações eles podem assumir. E isso vai se manifestar nos nossos personagens, sendo o principal deles, o qual a gente deve pensar primeiro, depois de estabelecer o nosso protagonista, é justamente o personagem oponente. A questão do vilão não é necessariamente que ele seja mal, né? Que ele seja uma pessoa ruim, como eu falei antes, mas justamente que ele vai disputar o objetivo, né? A meta estabelecida pelo desejo do protagonista vai entrar em disputa por essa relação. Por isso que ela é a mais importante para a gente pensar depois da gente já
conseguir levantar um pouco o nosso personagem principal, o seu desejo e necessidade, né? Por ele operar nessa lógica de conflito direto, confronto mesmo, ele tem que ser alguém que consegue atacar a fraqueza principal, né, dessa personagem. Então, ela expõe, ela consegue remexer na ferida mais aberta que a personagem carrega, né? A partir desse momento, a gente entende que o oponente vai estar ali numa. Ele vai delinear o nosso protagonista, né? As trocas que eles vão fazer, os embates que eles vão se envolver, né? Eles vão sempre perpassar por essa mobilização de, tipo, da fraqueza, né, do nosso personagem principal. Ele é muito central, ele, tipo assim, e ele não necessariamente é uma figura que está em todos os filmes, né? A gente consegue pensar em filmes onde a gente tem oponentes menores, oponentes que representam, né, forças sociais maiores. Não necessariamente todos os filmes a gente vai manifestar essa figura do oponente. Às vezes a gente pode não dispor dele, mas se a gente for usar, se a gente conseguir centralizar isso, e é bom às vezes a gente conseguir colocar, dar face a uma coisa que é um sistema ou que é algo maior. Às vezes isso pode ajudar a gente, ou às vezes pode ser do nossa intenção que ele não se manifeste dessa forma, né? Os próximos personagens que a gente vai pensar são justamente esse próximo quadro, né, mais complexo, mais expandido, que são os aliados e os oponentes, né? A gente tem que pensar essa ideia de aliados, tipo, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Tipo, amigo, família, esse tipo de coisa assim, dentro de uma ideia de que são um aliado verdadeiro ou um falso aliado, né? O aliado verdadeiro, ele vai estar, entre aspas, do lado do protagonista e vai se alinhar à necessidade moral, à necessidade do nosso personagem, de uma forma que às vezes pode ser até mais clara do que o próprio personagem consegue ver ou observar no decorrer da história, né? Eu acho que a maioria das pessoas consegue imaginar um filme onde as ações de um personagem na busca de um objetivo vão se tornando cada vez mais desmedidas, e ele tem amigos ao lado dele que percebem isso, né? Que percebem como que ele está se afundando dentro de uma lógica que não vai fazer sentido para ele conseguir e encarar a sua necessidade, né? Dentro dessa busca do desejo. Então, ele consegue, às vezes, botar o nosso personagem principal na parede, justamente por conseguir observar ele de fora e ser alinhado, né, a essa necessidade, não ao desejo. A gente pode pensar num falso aliado quando essa pessoa que está ali no começo auxiliando o nosso personagem, está, tipo assim, ao lado dele e o auxilia na busca do desejo, mas que não vai confrontar o nosso personagem quando se ele discorda e está alinhado com o que a gente entende quanto a necessidade ou o tema da nossa história, e vai, na verdade, acelerar, né, esses comportamentos, esses desvios, né, do personagem para longe da sua necessidade em perseguição do desejo, né? E os oponentes adicionais, os oponentes que não são o oponente principal, né, como a gente falou, ou podem ser uma série de oponentes, ou eles podem ser oponentes adicionais para além do principal, né, que a gente já trabalha. Eles vão trazer mais camadas para o nosso conflito. Não necessariamente só aumentar o poder do nosso oponente principal, né? Mas sim manifestar outras manifestações do tema da nossa história, outras forças e outros embates. Então, a parte mais crucial que eu acho disso tudo, além dessa filosofia de como que a gente pode encarar nossos personagens, é a diferença entre eles. A gente não pode simplesmente pegar pessoas iguais que concordam em tudo, a não ser que isso seja muito nosso, tipo assim, um central para nossa história. Mas o interessante é que a gente, nessas interações, né, os personagens, eles eles revelem, né, suas diferenças entre si e as diferenças que o tema que a gente está querendo abordar pode ter, né, ao longo da nossa história. Mas só que sempre dentro de uma perspectiva de diferenciação dos nossos personagens. A ideia é que personagens iguais vão resultar em personagens redundantes, né, para nossa história. Todas essas coisas são muito importantes da gente pensar quando a gente for compor esse quadro de personagens. A gente não necessariamente tem que encher o nosso personagem com todos os personagens que a gente acha mais óbvios, né? Tipo, o melhor amigo, os dois pais, ou qualquer coisa assim, ou que vem meio que automaticamente na nossa cabeça, né?
A gente tem que partir da ideia do todo, né, que a gente vai trabalhar, para aí sim encontrar nossos personagens. Fazer uma investigação da personagem que seja meio sem rumo, ou tipo, eu acho que isso aconteceu na infância da personagem, mas sem. Acho que a infância da personagem foi assim, mas sem necessariamente conectar com a nossa história. Muitas vezes isso pode, eu pelo menos sinto que isso pode levar há muito material, do qual não necessariamente a gente entende o que dali é pertinente, ou o que conecta com, o que dali conecta entre si mesmo, sabe? Tipo, entre seus próprios elementos, para gerar esse quadro do personagem. A gente tem desejos, né, enquanto autores, roteiristas, e às vezes eles são inegociáveis, né? Às vezes a gente sente que tal personagem tem que ser exatamente daquela forma, sem necessariamente fazer todos essas dobras de encontrar funções e tudo mais. Às vezes a gente parte disso, né? Eu acho mais interessante a gente entender, né, o personagem, sua manifestação do tema, e aí, a partir disso, vai compreendendo qual é o backstory daquele personagem que vai levar ele até sustentar aquela forma de ver, aquela forma de ver o mundo, aquela forma de existir, suas ações, o que motiva suas ações, seu desejo, sua necessidade, né? A gente pode ir delineando, a gente pode voltar realmente e fazer aquela criação de biografia um pouco mais extensa, mais completa, só que a gente já entende o que serve e o que não serve, assim, sabe? A gente pode criar toda uma variação de características, de eventos para vida no nosso personagem, e a gente já entende o que vai nos servir, o que vai agregar essa personagem, ao invés de só dar um volume imenso de backstory para ele, com uma tentativa de humanizá-lo, assim, sabe? Sendo que quando a gente vai escrever uma ação, não necessariamente a gente vai entender o que ele faz, o que ele deixa de fazer, sabe? É mais interessante a gente pensar os personagens em termos de caracterização e ação antes, e trazer esse conjunto de valores para encontrar o backstory desse personagem, entende? A gente não tem muito tempo para um personagem, mas a gente precisa que ele seja, de certa forma, humanizado, e que as pessoas possam, os espectadores possam se identificar com ele. Uma das melhores formas é de dar uma meta, nem que seja uma meta simples, mas dentro da questão de tema e tudo mais, a gente cria uma meta para ele, e aí automaticamente a gente já vai ver o público se identificando com ele, sem necessariamente a gente ter que encher ele de backstory, entende? A ideia, né, de atos, dessa divisão tripartite dos atos, ele vem dentro de uma lógica de como que a gente conhece algo, né? Como que uma história vai se desenrolar. O começo ele sempre vai ser uma introdução, enquanto o terceiro ato vai ser a sua conclusão, né? Então, tipo, é uma coisa meio lógica, assim, quase. No ato 1 a gente vai introduzir, no ato 2 a gente desenvolve a história, e no ato 3 a gente conclui a história. São, tipo assim, quase como unidades de compreensão, assim, sabe? De como que a história vai fazer sentido, assim, pra gente, né? A gente entra num mundo totalmente novo, com personagens que a gente não conhece, e a gente precisa se familiarizar com tudo, né? Com o setting, o quadro de personagens, tudo vai ser introduzido, a lógica do mundo. Conclusão vai ser a culminância, né, dessa jornada, que vai ser, no caso, pode ser um resultado positivo, negativo, neutro, não necessariamente a revelação vai levar a um final positivo para o nosso personagem, né? Ele propõe o primeiro ato, a gente introduz tudo, a gente mostra o nosso personagem, desejo, já dá pistas, né, da sua necessidade, e acontece o ponto de virada que é justamente o momento em que o desejo se materializa, né? Se materializa num objetivo, e o personagem principal se põe em movimento em prol desse objetivo. Segundo ato, que é onde ele vai continuar essa perseguição, tendo conflitos que vão ser componente ou com uma série de oponentes. E o ponto de virada 2 é o que ele, de novo, percebe algo, ou qualquer coisa que, tipo, meio que ele fala assim, vira a história, muda a marcha da história completamente, e a história vai para um outro caminho, que é justamente essa percepção do que vai ser o conflito principal que acontece no terceiro ato, né? Que aí isso leva à conclusão da história, ao momento da revelação, que vai ser temático, ou vai ser uma revelação pessoal. O que o John Truby, que é esse autor que eu estava falando, né, que ele traz uma perspectiva um pouco mais destrinchada, um pouco mais livre, assim, do que essa estrutura de história
pode tomar assim, né, como forma. O primeiro passo seria essa ideia de desenvolvimento da fraqueza e a necessidade do nosso personagem. É aquela ideia de necessidade psicológica e necessidade moral, né? Aquela que vai prejudicar a si mesmo, é aquela psicológica, e a moral é aquela que já afeta os outros, né, negativamente. O segundo passo, o desejo ele vai partir desses dois elementos, né? Ele vai se originar deles e vai tomar forma a partir disso. Então é ideal que o desejo seja algo difícil, entende? E que vai realmente demandar do nosso protagonista uma série de ações e de que ele seja desafiado assim na sua própria falha, entende? Aí a gente pensa, o terceiro passo, pensar o oponente, como que essas forças de oposição podem se manifestar em uma figura ou em várias, né? O desejo encontra essa oposição e a partir disso o nosso personagem elabora um plano. Então a gente tem a ação tomando forma não a partir do acaso, assim, entende? A gente sempre pensa essa ideia de que o nosso personagem ele maquina as coisas, né? Ele sempre vai pensar a melhor forma de agir para conseguir alcançar sua meta e desejo. Através disso, ele planeja e a sua ação vai gerar um confronto, que é o passo 5, né? Pensar a batalha. Tipo assim, a história que a gente está contando, desejo, revelação, tudo vai chegar numa culminação, vai ter um resultado que é definitivo dentro do quadro da história que a gente está contando. Aí, chegamos no passo 6, né? A gente fala que tem uma culminância aqui, né, na batalha, e tem esse momento aqui para a gente pensar que é a auto-revelação ou revelação temática. O John Truby chama isso de autorrevelação, né? E ele fala justamente que não necessariamente essa revelação, às vezes essa revelação vem a tempo e a pessoa muda quem ela é e o final é feliz do filme, né? Às vezes o personagem tem uma autorrevelação, mas ela já está condenada à morte, assim, sabe? Então esse momento, como a gente falou mais cedo, né, é justamente o final, é o último beat, é o último movimento e vai deixar a história no seu status final, que é justamente o próximo passo, a ideia do novo equilíbrio, o sétimo e último passo. Esse momento do novo equilíbrio, ele é tipo assim, aconteceu toda a história, todo o desenvolvimento, toda a transformação do personagem, ao ir encarando desafios cada vez mais intensos, que expõem como a sua busca pelo desejo é destrutiva e lhe afasta da sua real necessidade, a gente chega nesse momento de culminância, chega num momento de revelação temática. O novo equilíbrio vai ser justamente os resultados, né? Tipo, meio que os espólios de tudo que aconteceu e como isso mudou ou não mudou, né? A parte interna da personagem, o mundo que a cerca, tudo isso é meio que posto. E aí a gente tem, né? A gente finalmente tem todas as peças de uma história. Quando a gente assiste um filme, a gente chega nesse momento do filme, a gente finalmente tem todo o percurso fechado dos personagens. A gente compreende isso, mas não necessariamente para que a gente possa seguir o tempo todo. Às vezes é importante a gente saber isso para conseguir desviar com certa consciência, né, de quais que vão ser os nossos desvios de narrativas convencionais. Basicamente é esse, né, o propósito da gente pensar essas estruturas mais assim batidas, né, de história para nossa narrativa, nossa forma de construir nossas narrativas.